Olá, meu nome é Laís Ribeiro Carvalho e venho compartilhar hoje com vocês os resultados do meu trabalho intitulado Estudo da relação entre homicídios e população ocupada nos estados brasileiros. Segundo a OMS, em 2002 ocorreram meio bilhão de homicídios no mundo. No Brasil, também em 2012, dentre os óbitos ocorridos devido a fatores externos, 37% deles foram homicídios. Isso pode ser por vários motivos, como honra, questões amorosas, preconceitos raciais, entre outros. O objetivo desse trabalho é verificar a existência de uma relação entre o número de homicídios, sendo este nosso Y, que é a variável dependente, e o número de pessoas ocupadas, que é o X, variável independente, no ano de 2014 nos estados brasileiros. A metodologia foi coletada no IPEA Data e, para tal estudo, foi analisado um modelo de regressão linear simples ajustado via método de mínimos quadrados ordinários. E o ajuste do modelo de regressão linear simples, como a análise de resíduos, foram realizados através do Gradle. Verificou-se a existência de uma relação entre y e x. Nesse caso, foi ajustado o modelo de regressão linear simples através de métodos de mínimos quadrados ordinários, do tipo y igual a beta 0 mais beta 1x mais o erro. E através do resultado da ANOVA, utilizou-se o teste F para testar as seguintes hipóteses: H0 beta 1 igual a zero e H1 beta 1 diferente de zero, com nível de significância de 1%. E através do teste F, verificamos se existe pelo menos um beta diferente de zero. Sendo assim, como o p-valor do teste F foi menor que o de nível de significância de 1%, rejeitamos H0. Ou seja, existe uma relação entre o número de pessoas ocupadas e o número de homicídios. Agora partimos para a estimação do modelo. Após estimar os coeficientes, nesse caso estimar o beta 1, é necessário testar esse coeficiente é diferente de zero, através das seguintes hipóteses: H0 beta 1 igual a zero e H1 beta 1 diferente de zero, com nível de significância de 1%. Com isso, como o p-valor para beta 1 foi menor que 1%, conforme pode ser verificado na tabela 2, rejeitamos H0 e dizemos que beta 1 é diferente de zero. E o intervalo de confiança para o coeficiente beta 1 com nível de confiança de 99% pode ser observado na tabela 3. Nesse resultado, verifica-se que dentre os valores que beta 1 pode assumir, não se encontra o valor zero, confirmando o resultado do teste T realizado anteriormente. Além disso, tem-se o intervalo de predição, o qual nos apresenta o intervalo de confiança do Y estimado. Aqui é possível notar que todos os valores de y observado encontram-se dentro do intervalo de predição. E após o ajuste do modelo, se faz necessária a análise de resíduos de modo a verificar as pressuposições de independência, ausência de heterocedaticidade e normalidade dos resíduos. Sobre a independência dos resíduos, observou-se se havia algum padrão de dependência ao se esboçar o gráfico dos resíduos versus a variável independente em estudo. Com a análise gráfica, supõe-se que não existe nenhuma estrutura de correlação entre o resíduo e a variável independente. Para confirmar essa análise, foi ajustado o modelo de regressão, onde a variável dependente passou a ser os resíduos e como variável independente utilizou-se o x. Pode-se dizer que os resíduos são independentes, já que ao realizar o ajuste de regressão entre resíduos e variável independente, o coeficiente estimado foi estatisticamente nulo, ou seja, não existe relação de dependência. Em relação à ausência de heterocedaticidade, teve o teste de Brecht-Pagan, que testou a seguinte hipótese: H0 dados não são heterocedásticos e H1 são heterocedásticos. Sendo assim, considerando-se que o nível de significância para o teste é de 1%, não se rejeita H0, visto que o p-valor do teste foi igual a 0,0260611. Isso quer dizer que os resíduos não são heterocedásticos. E em relação à normalidade dos resíduos, testam-se as seguintes hipóteses: H0, os resíduos são oriundos de uma população normal e H1 de uma população não normal. E com isso, foi executado o teste de normalidade dos resíduos e considera-se que o nível de significância adotado para o teste, de 1%, não se rejeita H0, visto que o p-valor do teste foi igual a 0,14666, ou seja, os resíduos são oriundos de uma população normal. As considerações sobre o modelo: dado um aumento de 10 mil pessoas ocupadas, o número de homicídios aumentaria em 3 unidades.
Como o coeficiente de determinação para esse ajuste foi de 0,601204, conclui-se que o modelo explica em média 60,1204 das variações de número de homicídios nos estados brasileiros no ano de 2014. E com relação à sua presença, é importante para esse modelo que, mesmo com o número de pessoas ocupadas sendo igual a zero, os homicídios de forma óbvia continuariam existindo. E o modelo ajustado explica em média 60,1204 do número de homicídios. As considerações finais. O modelo ajustado é considerado válido para o estudo. Embora seja um modelo de regressão linear simples, ele explica em média 60,1204% das variações do número de homicídios. O aumento de 10.000 pessoas ocupadas leva a 3 novos casos de homicídio. Ou uma sugestão para estudos futuros é ajustar o modelo de regressão linear múltipla, incluindo a população com variável independente, visto que nesse estudo não foi possível ajustar tal modelo, já que os dados populacionais disponíveis atualmente são referentes do ano de 2010. E aqui, por fim, são as referências bibliográficas utilizadas. Obrigada.